Então, vamos lá. Vamos começar com a correção da atividade, né? Você disse que você teve dificuldade. Então, vamos ver lá os conceitos. Tá bom, professor. Medicamento em dose menor ou ausente, muito usado em pesquisas. Você conseguiu fazer esse? Sim, eu coloquei a letra N. Letra N. N, terapia de dose múltipla. Uhum. O medicamento usado em dose menor ou ausente, ele é o placebo. Ah, sim, placebo. Enfim. Lembra o que a gente falou da pesquisa, né? Quando um pesquisador ele quer ver o efeito de um medicamento novo, ele faz dois grupos. Aí ele faz um grupo que vai usar a substância que ele está estudando e ele vai usar outro grupo utilizando o placebo, que é ou aquele medicamento em uma dose irrelevante, uma dose muito menor, ou é uma aguinha, sabe? Nenhum medicamento é, ou é uma outra substância. Então, o teste dele é alguém que toma um medicamento em pesquisa e alguém que vai tomar o placebo, que é como se fosse o falso medicamento. E aí ele quer avaliar se as pessoas que tomaram o medicamento real tiveram mais efeito do que aquelas que tomaram o medicamento placebo. Então, o placebo, ele é muito usado em pesquisas para essa finalidade. Então, é um medicamento em dose muito menor do que o original, ou quando você não dá medicamento nenhum, ou então você coloca outra substância, tá? Vamos lá. Substância, procedimento ou qualquer ato feito com a intenção de curar ou de gerar benefício. O que você colocou? Eu coloquei a letra D. D de dado? Aham. Isso aí, certinho. Né? O remédio é tudo aquilo que você pode fazer que vai gerar um benefício na pessoa. Então, um chazinho é um remédio, uma massagem é um remédio. É feito para gerar um benefício naquele indivíduo. Elevação dos níveis das enzimas. Qual letra você colocou? Eu coloquei H. Exatamente. São aqueles medicamentos. Cadê? Deixa eu ver. H é a G, tá? É indução hepática, tá? São Uhum. aqueles medicamentos que ou vão dar a mãozinha dada ali a enzima e ajudar ela a trabalhar, ou são aqueles medicamentos que vão aumentar o nível daquela enzima para que aquela reação aconteça mais e consequentemente, aquele efeito que a enzima causa no organismo, ela aumente. Então, são remédios que vão estimular as enzimas. São os remédios que vão induzir a enzima. Qualquer substância química com estrutura química que gera efeitos no organismo, sejam eles efeitos bons ou ruins. Esse eu coloquei a letra A. Letra A, droga. Droga. Exatamente. Então, como a gente falou, o cigarro, ele é uma droga, ele é uma substância que gera malefício. Ao passo de que o dipirona é uma droga, só que é uma substância que vai gerar benefício. Então, a droga é aquela que gera o benefício e o malefício. Quantidade de fármaco disponível no fluido de interesse para a ação. Você conseguiu fazer esse? Esse não. Mas eu acredito que possa ser a Então, letra F. esse daqui vai ser letra F. F, isso aí, muito bem. Biodisponibilidade.
que lembra que a gente falou que nem todo, não vai, o remédio, o medicamento, ele não vai ser consumido no momento que a gente usa. Ele vai sendo consumido aos pouquinhos. E aquela substância que fica ali disponível para uso, a gente chama essa característica de biodisponibilidade, que é a quantidade de medicamento que está ali disponível na corrente sanguínea para ser usado. Né? Lembra que eu até usei o exemplo da fila, né? Aí vai chamando um por vez. Aqueles que estão esperando na fila são as substâncias que ainda estão ali disponíveis para uso. Então, é a biodisponibilidade. Tipo de terapia em que só se administra uma segunda dose depois de toda a primeira dose ser eliminada. Você acha que é o quê? Essa eu fiquei em dúvida. A gente tem... Mas... pode falar. Pode falar. Não, pode falar, professora, é a resposta. Mas a gente tem dois tipos de terapias, né? A terapia de dose única e a terapia de dose múltipla, EM e AM. A terapia de dose única é justamente essa daí, que é quando a gente toma o medicamento e espera que ele saia totalmente do organismo, né? Que seja consumido tudo aquilo que ele oferece e só depois toma outra dose. Então, é a letra M, terapia de dose única. Tá. Próximo. Dose inicial com a quantidade necessária para atingir rapidamente a concentração efetiva. Pode ser dose de manutenção? Cadê? Vamos ver aqui, ó. A gente tem a dose inicial e a dose de manutenção. Essa que a gente usa para atingir logo o efeito, para dar aquele sustinho no corpo, é a dose inicial, é a letra J, tá? Tá bom, professora. Tá, ó, dose inicial com a quantidade necessária para atingir rapidamente a concentração efetiva. É aquilo que a gente quer, né? Então, você mete uma dose grande já para começar a fazer. Gera benefício ao organismo. Qual que você acha que é essa daí? Essa daí vai ser o fármaco, certo? A gente tem a droga, que é aquela substância que gera malefício ou benefício, e a gente tem o fármaco, que é toda substância que gera benefício ao organismo. Certo? Mari? Mariana? Oi, professora. Tá aí? Desculpa. Não, Tô... Sim. Preparação em que se usa drogas com efeito benéfico comprovado cientificamente. Essa... Tá. Essa daí... Essa daqui... É letra C, medicamento? Exatamente, medicamento. Lembra, a gente tem o fármaco, que é a substância química, né? E a gente tem o medicamento, que é
aquele que usa mais de um fármaco, né? Eu combino o A com o B e eu gero o C, que é um medicamento que gera benefício. Efeito gerado antes de chegar no alvo terapêutico. Efeito gerado. Essa. É a letra L? O que é a letra L? Tempo de meia-vida? Não, ó, o efeito gerado antes de chegar no alvo terapêutico é o efeito de primeira passagem. É quando o organismo, você toma a medicação e já no caminho ele já vai fazendo o seu efeito. Tá? Sim. Queda na velocidade da enzima. Essa eu coloquei a letra H. Que é? A letra H é a inibição enzimática. Exatamente, inibição enzimática. Onde você tem aquele medicamento que ele vai impedir que essa enzima ela trabalhe como deveria. Então, consequentemente, a gente tem um efeito menor, né? Tempo para que o fármaco chegue à metade da sua concentração. Eu coloquei a letra L. Essa daí que vai ser o tempo tempo de meia-vida, que é a letra L. Exatamente. Certo? Exatamente, é isso aí mesmo. Que é o tempo que aquele fármaco ele demora para cair pela metade. Tá? Lembra sempre, metade, meio, né? Meia vida. Dose para manter uma concentração plasmática efetiva. Eu coloquei a letra B, fármaco. O fármaco já foi, lembra? Ai, dose. Então, então seria... A C já usou. Pode... a letra E? Qual A é a letra E letra não E? foi... Não, é a letra E, não. Não é a letra E, não. Ixi, tá travando tudo. Agora estou escutando. Essa daqui é a dose. Essa é qual? Essa daqui é a dose de manutenção. Aqui, ó, letra K. Tá? Onde você vai colocando para manter essa concentração adequada. Dose de manutenção. Professora, você pode repetir a resposta das 6? Número... A 6 é qual? É a 6? Tipos de terapia que só administra a segunda dose, depois de toda a primeira eliminada. É a terapia de dose única. Terapia de dose única. M. Tá. Isso aí. E a 8? última... Ah, não. A 8. Pera. E essa última aqui é a terapia de dose múltipla, que é a única que sobrou. Uhum. Certo? Conseguiu pegar? Certinho? Precisa repetir? Uhum. Tá bom. É porque fica até porque como não tem os números classificando, eu fico meio perdido. Já tô tão acostumado com o número classificando 1, 2, 3, 4. Aí eu fico meio perdida, né? Mas eu entendi. É até bom que na próxima eu coloco, para não confundir você.
Mas você conseguiu Obrigada. colocar do ladinho? 1, 2, 3, Sim. E aí, qualquer coisa você me fala. Depois você vê que você não entendeu, aí você me fala que eu te explico, tá? Tá bom, professora, obrigada. Vamos começar a aula, então. Hoje, a gente vai falar... Oi, pode falar. Não, pode falar, professora. O pessoal sumiu. O pessoal sumiu, né? Edilene e Damiana falaram que iam entrar online. Até agora, nada. Deixa eu ver se elas resposta, alguma mensagem aqui. Eu mandei mensagem para elas perguntando se elas iam entrar. Não ainda. Mas vamos seguindo. Nós duas, tá? Então, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar da farmacologia do sistema nervoso central, né? Sim. Então, o que é o sistema nervoso central? O sistema nervoso central é composto, o sistema nervoso, né, de modo geral, ele é composto pelo sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ele é constituído pelo encéfalo e pela medula espinal. E o sistema nervoso periférico são todos esses nervinhos que saem da coluna da medula espinal para as nossas extremidades. Então, aqui a gente tem, ó, a região do encéfalo. Então, a gente fala cérebro, mas toda a região aqui que fica na nossa cabeça é chamada de encéfalo. O encéfalo, ele é formado pelo cérebro, que é essa chamam de minhoquinha, né, que a gente está vendo aqui, pelo cerebelo, pelo bulbo e pela ponte. Aqui a gente pega, né, o cerebelo e o bulbo, eles ficam nessa parte posterior da nossa cabeça. Então, aqui a gente tem o cérebro, aqui a gente tem o cerebelo e o bulbo e a ponte, que fica aqui na região do nosso pescoço. E a medula espinal, que fica ali escondida dentro das nossas vértebras, né? Dentro do nosso esqueleto central aqui. Aqui no encéfalo, a gente tem várias partezinhas, né? Que a gente não precisa focar aqui. Mas a gente tem o telencéfalo, o diencéfalo e o mesencéfalo, que forma a região do cérebro. A ponte, o bulbo, o cerebelo, o quarto ventrículo, o arqueduto cerebral e o terceiro ventrículo. Então, é como se eu estivesse vendo uma visão lateral, como se eu tivesse partido a nossa cabeça aqui ao meio e tivesse... São aí muito importantes para as nossas atividades. Professor, você pode repetir? É porque a minha internet está muito ruim, por causa do tempo de ontem. Sobre o negócio do cérebro. Tá, ó, a gente tem o sistema nervoso, ele é formado pelo sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é toda essa partezinha vermelha aqui, ó, que é formada pelo encéfalo e a medula espinal. Então, tudo que a gente tem dentro da nossa cabeça constitui o encéfalo. E a medula espinal é aquela partezinha que fica dentro da nossa coluna. Sabe a parte central da nossa coluna, aquele osso do meio? A nossa medula espinal fica dentro desse osso. E o sistema nervoso periférico são todos os nervos que saem dessa medula espinal e vão para os nossos membros, né? Para o nosso corpo de modo geral. Aqui, o sistema nervoso central... Tecnicamente, são os nervos do corpo humano. Exatamente. Exatamente. E esses nervos, eles têm origem aqui na medula espinal. Então, todos eles vão sair da região da nossa coluna e vão para os nossos membros, né? Vão para as pernas, para os órgãos, para os braços, para todos os locais do nosso corpo. O encéfalo, que é essa partezinha aqui de cima que eu estou apontando para você, ele é constituído pelo cérebro, que é essa minhoquinha aqui, né? A parte da minhoquinha, pela ponte, que é essa parte amarelinha, pelo cerebelo, que é essa parte rosinha, e pelo bulbo, que é a parte final aqui da ponte. Tipo então, na nuca, né?
Isso, exatamente. Então, essa parte aqui, a gente tem toda a nossa cabeça, o cerebelo, o bulbo e a ponte fazem parte aqui, ó, dessa região atrás da cabeça e dessa região da nuca, certo? Certo. E a medula espinal, ela é aquela que percorre toda essa parte central da nossa coluna. Sim. Agora, a gente vai dar um zoom aqui nessa partezinha de cima, ó. Gente, como se a gente tivesse pegado o encéfalo e cortado no meio, uma visão assim lateral do encéfalo. Então, a gente vai ter todas essas estruturas. Então, ó, o bulbo aqui, a ponte, o cerebelo cortado, que ele parece uma árvorezinha, sabe? Sim. Os ventrículos, né? Terceiro ventrículo, quarto ventrículo, aqueduto cerebral. E essa maçona toda aqui, que a gente chama de cérebro, que é dividida em 3 tecidos, que é o telencéfalo, o diencéfalo e o mesencéfalo. Certo? Mas não precisa decorar isso, não, tá bom? Só saber Sim. que o sistema nervoso, ele é constituído por todas essas partezinhas aqui. O nosso sistema nervoso central, que é o nosso cérebro e a nossa medula espinal, ele é protegido por várias camadas. Você concorda comigo que o cérebro é o órgão mais importante do corpo? Sim, Sem o concordo. cérebro, a gente não vive, a gente não tem função nenhuma, certo? Então, ele é protegido por várias estruturas. A primeira estrutura mais externa é o nosso crânio, que é o nosso osso, o osso da nossa cabeça. Depois, a gente tem 3 películas, que são chamadas de meninges cranianas, que é a dura mater, a aracnoide e a pia mater. São como se fossem 3 pelinhas, sabe? 3 pelinhas que cobrem todo o nosso encéfalo. Não sei se você já ouviu falar de meningite. Já ouviu falar? Sim, é como se fosse uma gripe que atinge, pode até matar, não é? Exatamente. Tudo que você ouvir com it, no final, quer dizer inflamação ou infecção. Então, meningite é a infecção ou a inflamação das meninges, né? A gente tem a meningite por fungo, a gente tem a meningite por vírus e por bactéria. Então, qualquer micro-organismo pode ir lá infectar essa região da meninge e formar uma meningite, né? It é infecção e inflamação, é igual a otite. Otite, inflamação do ouvido, sabe? Gastrite, infecção ou inflamação do gastro, que é o nosso estômago. Então, a meningite, ela é gravíssima, ela pode gerar o óbito dessa pessoa, certo? Porque está na região do meu cérebro. Então, eu tenho uma infecção no meu cérebro, que é um dos órgãos mais importantes do meu corpo, é o mais importante. Então, Eu pode... acho é estranho porque na maioria das vezes essa situação da meningite é mais em escola, creche que eu vi. Por que será, né? Ela é uma doença contagiosa. É por Então, assim, geralmente quando tem um caso em um local, a gente tem que investigar todas as pessoas que ficam ali. Concorda que na escolinha todo mundo fica junto? É igual gripe. Na creche tem muita gripe em criança. Porque um pega, todo mundo pega, que é o amiguinho fica pertinho, né? Brinca, se abraça, um conversa e cospe na cara do outro. Então, assim, por ser uma doença infecciosa, acaba que, tendo um caso, a gente tem um surto. A gente tem outros casos associados àquele primeiro caso. Tá? Sim. E a nossa medula espinal, ela é protegida da mesma forma. Então, ela é protegida pelos ossos, né, que são as nossas vértebras, protegida também pelas meninges. Agora são meninges espinais, porque elas ficam na espinha. Então, é a dura mater, a aracnoide e a pia mater também na nossa medula espinal. Então, a gente tem toda essa proteçãozinha aí no nosso sistema nervoso central, para evitar complicações, né? Sim. Cada partezinha do nosso encéfalo tem uma função. Então, ó, a gente tem os lobos, que a gente fala. O lobo frontal, que é esse da região da testa,
ele tem as células que são responsáveis pelo planejamento de ações e pelo pensamento abstrato. O lobo parietal, que é dessa região aqui mais acima da nossa cabeça, é responsável pelo processamento de sentidos e sensações. Então, frio, calor, a dor. Então, tudo que a gente sentir aqui na nossa periferia, né, nas nossas mãos, nos nossos pés, a gente vai processar essa informação no lobo parietal, que é essa partezinha aqui, do centro da minha cabeça. O lobo occipital, que é mais dessa região aqui atrás, ele é responsável pela visão. Então, todo o processamento das informações que a gente consegue pelo nosso olho, ele é processado aqui nessa parte de trás. E o lobo temporal, que fica aqui acima das nossas têmporas, né? A gente fala que essa regiãozinha aqui são as têmporas. Então, essa parte aqui atrás da nossa orelha é o lobo temporal, que processa os estímulos auditivos e também é responsável pela memória. E o cerebelo, que é essa partezinha mais aqui, ó, que é responsável pela nossa movimentação voluntária, pela postura e aprendizagem motora. Então, é o cerebelo que vai aprender a nossa motricidade, a nossa movimentação do nosso corpo. Tanto é que patologias que afetam o cerebelo fazem com que a pessoa ela não consiga ficar de pé, ela não consiga ter equilíbrio. A gente fala principalmente que o cerebelo, ele é responsável pelo nosso equilíbrio do nosso corpo. Então, qualquer patologia que afete o cerebelo vai fazer com que a pessoa não consiga ficar em pé, com que ela esqueça como fazer atividades simples do dia a dia, né? Essa aprendizagem motora é quando a gente aprende as atividades do dia a dia. Então, quando você vai escovar os dentes, você não precisa pensar o que você vai fazer. Ah, eu vou levar minha mão para trás ou levar minha mão para frente. Você não precisa disso, porque lá no seu cerebelo você já tem essas informações guardadas. Então, o bebezinho, quando ele te vê fazendo alguma coisa, ele imita. Essa imitação, essa informação que ele está conseguindo pela observação do seu movimento e pela execução do movimento dele, ele vai armazenar na região do cerebelo. Por isso que as doenças, os traumas que acometem o sistema nervoso central, elas têm, digamos assim, consequências diferentes. Então, por exemplo, se eu sofri um acidente e perdi parte da minha parte da testa aqui, do meu lobo frontal, eu já sei que eu vou ter uma falta de planejamento das ações. Se eu tiver um traumatismo craniano e for retirado de mim a parte aqui de cima, do lobo parietal, eu sei que eu já vou ter algum prejuízo na sensação, né? Não vou conseguir sentir direito o calor, o frio. Entendi. Vai depender muito de onde ela acometeu, da parte do cérebro que foi mais acometida. Deu para entender? Beleza, então vamos continuar. Qualquer coisa você para e fala. Como toda parte do nosso corpo, o nosso sistema nervoso ele é formado por células. E a célula do sistema nervoso é chamada de neurônio, que é essa célula aí diferentona, né? Cheia de bracinhos. O neurônio, ele tem essa parte de cima aqui, que é a parte do corpo celular, onde você vai ter o núcleo, né, com DNA daquela célula, onde você vai ter as organelas, né, que são aquelas partezinhas que ajudam a formar proteína, né? E essa parte mais aqui distal, que é formada pela perninha, vamos dizer assim. Aqui a gente tem a cabeça e aqui a gente tem a perninha. Nessa perninha, a gente tem várias estruturas. Entre elas, a bainha de mielina. A bainha de mielina é essa cápsulazinha aqui que protege essa parte do axônio, né? Que é como se fosse uma proteína, uma substância meio que gelatinosa, que vai, então, fazer com que os impulsos nervosos, eles passem com maior rapidez. Então, ela faz tipo como se fosse um isolamento elétrico para que esse impulso nervoso, ele passe de um neurônio para o outro. Então, como é feita a passagem de uma informação de um neurônio para o outro, né? Por meio aqui, ó,
por meio dos dendritos, que são essas perninhas, e essas perninhas da cabeça do neurônio vai se unir ao pezinho do outro neurônio. Então, a gente tem essa união da cabeça de um com a perninha do outro, cabeça de um, perninha do outro. E aí forma essa cadeiona que a gente tem no nosso corpo, né? Que vai passar os estímulos neuronais, que são como se fossem faíscas de energia. Então, literalmente, o nosso cérebro ele é formado de energia. É como se passassem pequenas faíscas, né? Tem um videozinho que eu vou mostrar para você que mostra a luzinha passando de um neurônio para o outro. Então, tudo que tem aqui que acontece na nossa cabeça, ela é formada de energia. Por isso que a bainha de mielina, que é essa proteçãozinha na perninha do axônio, é muito importante, porque ela vai fazer com que esse impulso nervoso ele passe ali naquela região de uma forma mais rápida e isolando mesmo eletricamente esse neurônio. Na região do bulbo, na região do bulbo, que é essa região aqui da ponte, essa região que fica na nossa nuca, a gente tem as partes assim mais essenciais do nosso encéfalo, que são os pares de nervos cranianos, né? Então, a gente tem aqui os nervos principais que vão gerar as principais funções do nosso corpo. Então, por exemplo, a gente tem 12 pares, e cada um tem uma função muito importante. O primeiro par aqui é o olfativo. Então, todas as informações de olfato, do que a gente sente pelo cheiro, vai ser transmitido por esse nervo principal, que depois vai se ramificar, né, e fazer com que a gente sinta o cheiro. O 2, que é o nervo óptico, que é o nervo principal que transmite as informações da visão. O terceiro, o óculo motor, que é aquele nervo principal que controla os músculos dos nossos olhos, né? Para a gente focar, para a gente desfocar, para a gente olhar perto, para a gente olhar longe. E esse daí, professora, quando fica inflamado, tem tratamento? Os nervos inflamados? Deve ter, sim. Deve ter. Eu acho que é esse daí que o médico, meu médico de vista, falou que estava muito inflamado. Ele falou que o seu nervo estava inflamado, o nervo do olho? É as veias do meu olho, atrás do meu olho, inflamada. É essa daí, não é? O oclutor? Não, a gente está falando de nervo. Nervo é diferente de veia. Tá? Falei errado, não é a veia, não. É o nervo, isso. Provavelmente deve ser esse. Você está com dificuldade de focar nas coisas, você não tem dificuldade de enxergar? Sim, tem. O nosso olho, ele é movimentado por músculos, a gente tem vários músculos ao redor do nosso olho. Então, quando eu quero focar, os músculos, eles vão contrair. Quando eu quero não focar em nada, os músculos, eles vão relaxar. Olhar de perto, o músculo vai contrair. Olhar de longe, o músculo vai relaxar. Então, esse nervo que manda as informações para o que o seu músculo do olho tem que fazer, né? Então, se tem uma inflamação, a gente tem que controlar essa inflamação para o seu nervo funcionar direitinho. Provavelmente deve ser esse daqui, tá? Tá. E aí a gente tem vários outros, né? A gente tem um nervo que controla só os músculos da bochecha, tem um nervo que controla os músculos da face, que controla a região da língua, que controla a audição, que controla o pescoço, que controla os órgãos, né? Que é o nervo vago. O nervo vago é aquele que controla a maioria dos nossos funcionamentos dos órgãos, né? Então, assim, esses pares de nervos cranianos, eles são muito importantes para o nosso funcionamento geral do organismo. E aí a gente tem, nisso tudo, lembra que eu falei dos axônios? Então, os axônios, eles vão se juntando e vão formando o nervo, certo? Nas extremidades dessas fibras, né, que são formadas pelos axônios, a gente tem as terminações nervosas. As terminações nervosas, elas têm duas funções, que é uma função motora e uma função sensitiva.
A função motora é formada pela placa motora, que é justamente o movimento. Então, no nosso organismo, a gente tem vários nervos, né, que saem do nosso cérebro, se ramificam e vêm, por exemplo, no nosso braço, que tem terminação motora, que manda informação para a gente movimentar os nossos nervos. Ao mesmo tempo que essas extremidades desses nervos, elas têm uma parte sensitiva. Então, a gente consegue sentir o toque, a gente consegue sentir a dor, consegue sentir o calor, né? Então, essa parte sensitiva, ela é composta pelos esteroreceptores, que são esses que recebem estímulos do meio externo, né? Como um toque, uma pancada. Os vísceros receptores, que estão lá nos nossos órgãos, que passam para a gente informação dos nossos órgãos. Então, por exemplo, uma cólica no útero, né? Quando a gente está menstruado. A gente consegue perceber essa dor pelos vísceros receptores. Uma dor de estômago, vísceros receptores. Quer falar, Mari? Não, professora. Tá. E os próprios receptores, que são aqueles que vão informar o sistema nervoso central da nossa posição do nosso corpo. Não sei se você já testou isso. Você fecha o olho e você... se você fechar o seu olho, você consegue saber onde você está. Não sei se você já experimentou isso. Sim, já. Aí eu pegava você, quando eu queria saber a senha, sem ver, eu fechava o olho e até que às vezes eu acertava e às vezes eu errava. Mas eu já tive essa experiência, legal. Pois é, isso daí também são os nossos nervos periféricos, né? Que estão ali dando essa informação para o nosso organismo de onde a gente está. E também sobre a força necessária, a coordenação motora, né? Então, todos esses estímulos são dados pela parte sensitiva, pelos próprios receptores. Então, a cada terminação nervosa, a gente tem uma parte motora e uma parte sensitiva. Sendo que nessa parte de sensações, a gente tem aqueles que vão identificar as sensações externas, né, como o calor, o frio, as sensações das nossas vísceras, como é o caso das dores, né, do útero, as dores de estômago, e a própria percepção, que é a própria nossa localização no espaço. Então, por exemplo, essa questão da própria percepção, só para te dar mais um exemplo. Você fecha o seu olho, se você chega com a sua mão aqui perto, você sabe que sua mão está perto do seu corpo. Se você afasta, você sabe que sua mão está afastada do seu corpo, né? Então, tudo essa questão de entender onde você está no tempo e no espaço. É sensação. É uma sensação que você tem. Exatamente. Seu cérebro... Isso aí. Ô, Mari, espera só um minutinho aqui. Tudo bem. Beleza. Então, a gente viu que o nosso sistema nervoso, ele é formado pelo sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, certo? A gente tem, dentro do nosso organismo, uma função que a gente chama de sistema nervoso autônomo.
que é como se fosse, ele é autônomo. A gente não precisa pensar para poder fazer as ações que incluem, que estão dentro dele. Então, nesse sistema nervoso autônomo, a gente tem a divisão simpática e parasimpática. Simpática está voltada para as ações que de luta ou fuga. Sabe quando a gente estudou da adrenalina, né? Quando a gente está estressado, a gente libera uma grande carga de adrenalina, e aí o nosso coração ele bate mais forte, né? A gente sente uma vontade de correr. Então, esse sistema simpático, ele é usado principalmente nas defesas, quando a gente está em situação de perigo. Então, você vai ter aumento da frequência cardíaca, então seu coração vai bater mais forte, mais rápido, né? Você vai ter mais sangue sendo enviado para o seu músculo, para você, teoricamente, correr daquilo que está te gerando aquele perigo. Você vai ter uma diminuição dos movimentos do seu estômago, né? Porque você precisa de sangue em outras situações, né? Você precisa de mais sangue no seu músculo, precisa de mais sangue no seu olho para você ver o agressor e sair correndo. Então, isso é o sistema nervoso simpático. O sistema nervoso parasimpático, ele é aquelas funções contrárias. É você relaxar os músculos, é você mandar sangue mais para o seu estômago, né? Você ficar mais calminho. Tanto é que quando a gente come, a gente tem muito sangue circulando no nosso estômago, a gente fica até mais meio bobado, assim, né? Sonolento. É aquele onde você vai ter diminuição dos batimentos cardíacos, né? São praticamente os efeitos de um remédio de ansiedade, que você fica calminho e relaxado. Então, a gente tem os dois opostos. O simpático, que é aquele que te deixa agitadão, e o parasimpático, que é aquele que te deixa calminho. Deu para entender? Você está conseguindo me ouvir, Mari? Mari? Mariana? Agora tá ouvindo, professora? Eu tô testando aqui o fone, não tá dando, não tá funcionando. Mas pode falar. Não está tranquilo essa parte para você? Hã? Está tranquilo para você, por enquanto? Agora, eu só fiquei em dúvida porque a internet travou, mas eu peguei mais ou menos sobre o gasilo simpático. Então, o simpático, ele é aquela parte em que a gente vai ter aceleração do nosso corpo. Sabe quando a gente está com ansiedade? Crise de ansiedade ativa o nosso sistema nervoso simpático, onde você fica com taquicardia, né? Seu coração começa a bater mais rápido, onde você sente uma vontade de correr, de sair daquele local, né? Por exemplo, uma crise de pânico. Você quer sair daquele local, se sente sufocada. Então, isso tudo é o nosso sistema nervoso simpático, aquele de luta ou fuga, a gente fala, né? Sim. Se você vê, por exemplo... Ele que dá aquela sensação de que o coração fica batendo forte demais, não é? Exatamente. Quando você está em perigo, a ansiedade nada mais, nada menos do que uma percepção do nosso organismo que a gente está em perigo iminente. Por isso que na ansiedade a gente fica tão angustiado, tão acelerado, né? O simpático, ele é ativado em situações onde a gente precisa, por exemplo, correr. Estou vendo ali vindo um cachorro na minha direção, correndo, latindo, querendo me morder. Eu vou ter ativação do meu sistema nervoso simpático para eu correr mais rápido possível. Então, o meu coração precisa bombear mais sangue. Então, o meu coração vai bater mais forte porque eu preciso de mais sangue para poder correr. O meu sangue, ele vai sair, por exemplo, do meu estômago, que eu não estou usando muito agora, para ir para os meus músculos, para eu ter força para eu poder correr. Então, o sistema nervoso simpático é isso daí, de deixar o nosso corpo agitado. Ativação da adrenalina, né? Exatamente. Um dos hormônios liberados quando a gente tem ativação do simpático é a adrenalina, que causa todo esse efeito de euforia no nosso organismo. Sim. Mas o simpático, ele não é prejudicial, porque às vezes a gente pensa, nossa, então ele é vilão, né? Porque me dá ansiedade, porque me dá vontade de correr. Mas ele é necessário para as nossas situações normais. Então, por exemplo,
Se uma pessoa, ela está ali perdendo muito sangue, uma hemorragia muito intensa, ela precisa que o coração dela bate mais forte para ela conseguir compensar essa perda de sangue. Então, o sistema nervoso simpático ele é benéfico nesses casos, né? Então, ele vai ativar, aumentar os batimentos cardíacos para aquela pessoa continuar viva, mesmo perdendo muito sangue, né? Outra situação, a pessoa com a pressão muito baixa. Quando sua pressão está muito baixa, querendo ou não, o seu simpático ele vai lá equilibrar. Então, ele vai aumentar a sua pressão arterial. Então, assim, a gente vê o simpático muito como vilão, mas, na verdade, ele é benéfico para o nosso corpo. Né? Em situações de crise, é ele que vai agir e vai equilibrar. Porque o nosso organismo ele é um equilíbrio. Equilíbrio do simpático e do parasimpático. Né? Um compensa o outro. Então, o simpático também é muito importante. O parasimpático é a função inversa. É quando eu tenho uma queda nos batimentos cardíacos, né? Quando meu coração bate um pouquinho mais fraco. Quando eu tenho mais sangue enviando ali para o meu sistema gastrointestinal, né? Quando eu como, o meu sistema parasimpático ele é ativado, porque eu preciso enviar sangue para o meu estômago, para o meu intestino, para digerir aquela comida. Então, é por isso que quando a gente está muito cheio, a gente se sente com sono, né? Porque é o parasimpático fazendo sua função. Ele enviou sangue para lá, te abaixou a frequência cardíaca, né? Para o seu corpo trabalhar exclusivamente na sua digestão. Então, um equilibra o outro. O parasimpático, ele também tem sua parte ruim, digamos assim, né? Uma pessoa com uma pressão muito baixa, porque o parasimpático está muito mais ativado, né? Então, assim, eles fazem funções boas e fazem funções ruins, né? Que, teoricamente, sabotam o nosso funcionamento do nosso organismo. Então, ambos são bons e ruins para o nosso corpo. Agora, eu vou passar para a gente 2 vídeos. Aí tem alguém na porta. Eu acho que eu estou vendo coisas. Tudo bem. Aí agora eu vou passar uns videozinhos que eu acho que vai ficar mais, assim... Vai ficar mais claro para você, sabe? O que é um impulso nervoso, como que funcionam os neurônios. Professora, então, o parasimpático é quando o corpo diminui a adrenalina, né? E deixa mais lento o corpo. Então, quando você tem crise de ansiedade, aí a crise faz você não conseguir andar direito. Então, é por conta do parasimpático. Depende muito. Por quê? Por que eu estou te falando isso? Porque na crise de ansiedade, a gente tem uma maioria dos... Meu Deus, tá travando. Quando você Tá travando, professora, a internet. Não sei se é na sua ou na minha. Tá ouvindo, professora? Tá travando tudo. É. Oh. Mas como tá gravado, depois eu pego a gravação para estudar também. Peraí, tá dando tudo errado. O meu fone Nossa, também deu tá uma ouvindo. loucura aqui, travou. Tá travando tudo aí também, Agora né? tá ouvindo? Tô sim. Eu acho que é por Deu conta uma do doideirada. tempo. Você viu como é que o tempo ontem estava? Chuvoso, deu uns raios. Acho que deve ser por... Deve ter afetado. Exatamente. Eu vou botar aqui de novo para a gente ver. Isso aqui são alguns vídeos
que eles explicam como acontece, né, como é o sistema nervoso central. Sim. Dá para ver? Espera aí, que eu vou abaixar esse volume, porque Jesus. De cabeça. Eu fico indignada, professora, porque para pesquisar que essas coisas aqui na internet, eles falam coisas que não entendi nada. Quando eu pesquiso no Google, é um montão de coisas, mas não é do jeito que a senhora fala. Eu fico, meu Deus. Como assim? Você fala, você não entende os vídeos? É, nos vídeos. Eu coloco do jeito que tá lá escrito, mas mostra outras coisas avançadas. Porque, assim, é coisa que vocês não precisam saber aqui, né? Ah, Tá? Mas aí eu vou colocar o vídeo aqui. sim. Ó, aí a gente tem aqui, isso daí são os nossos neurônios, ó, como é que é feito de luzinhas. Essas luzinhas são todos os impulsos nervosos que estão passando dentro da nossa cabeça. Professora, pode aumentar um pouquinho? Oi? A senhora pode aumentar um pouquinho? É porque aqui esse vizinho ordinário aumenta o som e não dá para me ouvir direito. Tá. Mas qualquer coisa eu vou também dublando ele, né? Ai, tá bom. Então, aqui é onde um neurônio encontra com o outro para fazer informação. Ó. Então, aqui a gente vai ter várias substâncias químicas, né, que a gente chama de neurotransmissores, que vão passar aqui da perninha da cabeça de um neurônio com a perninha do outro. Lembra que eu te falei que é uma cadeia de neurônios? Um tá ligadinho no outro. Eu vou passar a informação de um para o outro para vir daqui até aqui na pontinha do meu dedo. Viu como é que é? Então, dentro do nosso corpo, dos nossos nervos, a gente tem essa cadeia aí, como se fosse uma teinha de aranha formada por vários neurônios, né? Então, essa luzinha que você vê passando são os impulsos nervosos, que são as informações. É como se a célula do nosso cérebro enviasse pelo correio para o nosso dedinho. Então, essa informação, ela vem, essa luzinha, ela vem daqui, passando por todos os nervos, né, por esses emaranhados de neurônios, até chegar aqui na frente. E aí, a gente tem, naquele espacinho que a gente mostrou antes, a fenda sináptica, né? A gente tem a cabeça de um neurônio e a perna do outro. Então, essa informação, ela precisa passar desse neurônio aqui para esse outro neurônio, para a gente fazer um caminho reto.
Então, o que que acontece? Esse neurônio aqui, ele vai liberar substâncias na cabecinha dele, e essas substâncias, elas vão ativar a informação no outro neurônio. Então, é assim que acontece o impulso nervoso, de um neurônio para o outro por meio de substâncias, que a gente chama de neurotransmissores, né? Então, por exemplo, a dopamina, a endorfina, são todos neurotransmissores, são substâncias químicas que são liberadas pelos hormônios para fazer essa passagem das informações. Sim. Então, dentro do nosso corpo, é 24 horas por dia desse jeito, cheio de luzinhas. Agora, o outro vídeo, que vai explicar mais, assim, didaticamente mesmo. Isso daí foi só uma imagem, né? Esse que eu acho interessante, porque mostra uma coisa do nosso dia a dia mesmo. Quando você experimenta vai se queimar, rapidamente seus músculos se contraem e você retira a mão. Como isso acontece? Respondemos a estímulos ambientais utilizando células especializadas chamadas neurônios. Um estímulo é detectado por receptores sensoriais e o corpo responde através de neurônios motores que levam informações ao órgão efetor, no caso músculos. Estas células, trabalhando juntas, permitem responder rapidamente a ameaças, quando você toca em algo quente, por exemplo. Neurônios sensoriais receptores de calor detectam os estímulos e enviam informações para o sistema nervoso central. De lá, o neurônio motor envia uma resposta do seu sistema nervoso central para os músculos esqueléticos em seu braço, levando-os a contrair e puxar sua mão. Esta ação ocorre em todos os neurônios do corpo, e estas informações são transmitidas através de alterações no potencial elétrico da membrana pelo movimento de íons através do gradiente eletroquímico. Aqui eu vou mutar, porque vai falar de quais substâncias são liberadas. Mas, você viu? É um negócio muito rápido. Quando a gente sente o calor, a gente já tira a mão automaticamente. Só que até esse movimento acontecer, teve toda uma trajetória. Então, é tudo muito rápido. Então, aqui sua mão, os seus neurônios detectaram aqui um calor. Vai enviar a informação aqui, vai chegar na sua medula espinal, vai para o seu cérebro. Lá no cérebro, ele vai entender o que esse estímulo é. Ah, esse estímulo é ruim, eu vou ter que tirar o meu braço. Então, daqui do meu cérebro, vai mandar para os outros neurônios, que vão voltar aqui para o meu braço, vão agir no meu músculo para eu fazer o movimento de retirada. Então, é uma coisa, assim, muito rápida que a gente não tem consciência, mas isso acontece. Então, tem aqui, detecção do perigo, chega aqui na medula espinal, vai para o nosso cérebro, do cérebro ele volta para o nosso braço para fazer o estímulo para a gente tirar esse braço, né, para que haja, então, o estímulo de proteção, que a gente tirar daquilo que está gerando um perigo para a gente. E aqui está explicando como acontece, né? Então, são substâncias liberadas que vão modificar aí a membrana das células e vão fazer com que você tenha o efeito desejado. Aqui está explicando quais são os que entram, né? Então, isso vai funcionar aí na membrana da célula e gerar esse efeito aqui, que são os estímulos, né? Que são essas luzinhas aí que vão ir e voltar, formando os nossos mecanismos de proteção. E aí, lembra que eu falei que o neurônio... Travou. sai de um neurônio para o outro, dessa forma aqui, ó, que vai carregar. Professora, pode repetir que travou. Qual parte? Você pegou até quando? Do neurônio. Nossa. Ficou parado. Quando você ia falar, ficou parado. Tá. Então, qual é a questão daqui que eu queria mostrar com esse vídeo? É justamente esse caminho aqui, que para a gente ter um estímulo de proteção, a gente precisa percorrer todo esse caminho do nosso... Muitas vezes a gente não tem consciência, porque é coisa de segundos. Então, você encostou a mão na panela quente, você já faz isso aqui, ó. Só que nesse movimento, teve que ter toda uma articulação do seu organismo. Então, aqui, teve que vir um estímulo da dor, né, do calor, dessa pontinha do seu dedo até o seu cérebro, e teve também a interpretação desse estímulo no seu cérebro, e depois a ação que o seu cérebro manda para a ponta do seu dedo para poder você tirar esse dedo. Uhum.
Então, Nossa, é tudo rápido. é muito complexo. Por isso que, às vezes, a gente não tem consciência do que está acontecendo dentro do nosso corpo, né? Mas é tudo muito dinâmico, assim. Vamos voltar lá para a apresentação. A internet aqui também está horrível. Sim. A senhora vai mandar mesmo o slide também, depois é só ler. Isso aí. E aí, qualquer dúvida, você me fala. Uhum. Aí, vamos voltar. Então, essa parte de fisiologia fechou. Agora, a gente vai entrar realmente para as medicações. Nós temos medicações que agem no sistema nervoso central e no sistema nervoso periférico. No sistema nervoso central, a gente tem aquelas que são depressoras e aquelas que são ativadoras. As drogas depressoras são aquelas drogas que vão diminuir a atividade do nosso sistema nervoso central. Lembra que eu falei com você que tem vezes que o nosso corpo está aceleradão? Então, essas drogas, elas são para acalmar a atividade do nosso corpo. Uma dessas drogas é o diazepam, por exemplo. O diazepam, ele vai liberar uma substância que vai diminuir a excitação do nosso organismo. Mas, Bia, vamos dar um exemplo prático. A gente vai até ver aqui na frente a questão das convulsões. Quando a pessoa tem convulsão, ela faz essa movimentação desregulada, porque dentro da cabeça dela está uma confusão toda. Então, tem muita sinapse acontecendo ao mesmo tempo. Os neurônios estão todos bagunçados. Então, o que vai fazer a medicação para epilepsia, para essas convulsões? Vai acalmar o corpo. Então, é essa a função daqueles remédios que são depressores do sistema nervoso central. É diminuir a atividade do cérebro em situações onde ele está muito acelerado. Questão de crise de ansiedade, por exemplo, né, que você está muito agitado. Então, vai lá te dar um medicamento para acalmar essa agitação, né? Então, esse aqui é o diazepam, ele é tarja preta, né? Então, só sob prescrição médica, com receita azul. E tem aqueles que são estimulantes do sistema nervoso central, que são aqueles... Pode falar, Mari. Não, só tô ouvindo mesmo. A fluoxetina é estimulante? Ele me deixa mais concentrada. Exatamente, ó, as medicações para ansiedade, para depressão, para déficit de atenção, porque quando a gente, por exemplo, tem uma depressão, a gente tem um estado fisiológico que tem diminuição de determinados neurotransmissores, que são aquelas substânciazinhas químicas, sabe? São liberadas de um neurônio para o outro que ajudam a fazer as nossas passagens de informação. Então, no caso da situação, a gente tem um sistema nervoso central mais preguiçoso, porque eu tenho baixa da substância dele. Então, os estimulantes, eles vão ajudar o nosso corpo a acordar, né? Enquanto os depressores vão ajudar o nosso corpo a acalmar, os estimulantes vão ajudar o nosso corpo a acordar. Então, é o caso do fluoxetina, é o caso do citalopram, né? Que são remédios, medicações que vão aumentar a quantidade da serotonina, que é um neurotransmissor que transmite sensação de bem-estar, para que ajudar o nosso cérebro a funcionar direito. Sabe? Certo. Uhum. Certinho, tá certinho, tá? Então, aqueles depressores e tem os estimulantes. E a porta abriu sozinha. Misericórdia.
Então, depressores são aqueles que deixa bem calminho. E os estimulantes da SNC, são os que deixam a pessoa mais concentrada nas É, suas ações. a grosso modo é isso daí. E aí cada um vai ter sua função. Por exemplo, numa crise de ansiedade. Numa crise de ansiedade, você está acelerado. Eu, pelo menos, sou assim, eu fico muito acelerada mesmo. Eu também. Então, você vai lá, toma uma medicação que vai acalmar, você fica calminho e te dá até sono para você dormir. Então, seu sistema nervoso central, SNC significa sistema nervoso central, tá? Que eu falo do cérebro. Uhum. Seu sistema nervoso central, ele está agitado, ele precisa de alguém que acalme ele. Vai ser aquele depressor, né? Por exemplo, uma epilepsia, igual eu te falei, na epilepsia tem várias, os neurônios são todos agitados aqui no corpo da pessoa, por isso que ela se bate muito, ela está muito ativada. Então, o depressor vai lá e diminuir essa atividade. Já o estimulante é ao contrário, quando a gente está triste, né, por causa da depressão, quando a gente está sem atenção, esse estimulante ele vai aumentar. Sim. Agora, oxe, mudou aqui a ordem dos negócios e apagou. Mas agora, esses daí são os medicamentos que eles agem no sistema nervoso central, certo? A gente tem aqueles medicamentos que eles agem no sistema nervoso periférico. Então, vou pedir que você abra aí o seu livro, porque aqui eu, sei lá, o slide eu acho que eu apaguei sem querer. Na página 49, fazendo um favor. Quando você abrir, você me fala. Ok, já coloquei aqui. Então, lá em cima, a gente tem, ó, fármacos para o sistema nervoso periférico. São os anestésicos locais, né? Aqueles que vão bloquear só parte do nosso corpo. Então, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia, você vai fazer pontos, igual você fez ponto na sua gengiva. Te deu um anestésico local, você não dormiu, mas você ficou com essa parte aqui dormente, você perdeu uma sensibilidade local, né? Os miorrelaxantes, que são aqueles para relaxar os espasmos. Então, por exemplo, uma pessoa com tétano. Pessoa com tétano, ela vive com o músculo contraidíssimo. Então, vai lá relaxar esse músculo, né? E os espasmolíticos, que são os antiespasmódicos, que são fármacos que reduzem o tônus e a motilidade dos aparelhos gastrointestinal e gênito urinário. Sabe aquela pessoa que faz xixi toda hora, que tem a bexiga neurológica? Não sei se você já ouviu falar. Não, esse não. É uma condição neurológica onde dá vontade de fazer xixi toda hora. Mesmo não tendo uma urina ali dentro da bexiga, a pessoa tem vontade de fazer xixi toda hora. Então, esse espasmolítico, ele vai diminuir essa percepção de vontade de fazer xixi, né? Que é uma condição exacerbada. A pessoa está sem xixi nenhum, mas ela está com vontade de fazer xixi. Então, esse espasmolítico, ele vai atuar nessas vontades aí irracionais que a gente tem, principalmente no sistema urinário e no sistema gastrointestinal. Certo? Certo. Relaxantes, eles agem mais na movimentação, na parte motora. Então, por exemplo, pessoas que têm epilepsia, né, que estão ali, ou Parkinson, por exemplo, onde a pessoa fica se movimentando todo momento. Esses miorrelaxantes, eles vão agir nesses espasmos. Já os espasmolíticos, eles vão agir principalmente no sistema gastrointestinal e geniturinário, que é essa, sabe, essa exacerbada sensação de que você precisa fazer xixi, ou então uma motilidade intestinal muito grande, sabe, que você faz muito cocô, então vai agir mais nessas partes aí. Deu para entender? Deu, sim. Agora, o livro, ele vai trazer algumas doenças, né? Vai falar um pouco do Alzheimer, vai falar um pouco do Parkinson. E aí eu trouxe alguns videozinhos. Eu não sei se vai carregar. Vamos tentar.
Será que o que você sabe sobre a doença de Alzheimer é verdade? Eu sou o André, doutor em psicologia, e esse vídeo é a nossa contribuição para a campanha do Fevereiro Roxo, que visa aumentar a conscientização sobre doenças como Alzheimer, lúpus e fibromialgia. Na doença de Alzheimer, a pessoa vai perdendo suas capacidades cognitivas básicas de forma progressiva, tais como as de pensar, lembrar das coisas e falar, o que vai dificultando bastante a sua vida. Ela corresponde a mais da metade dos casos de demência e afetou cerca de 30 milhões de pessoas no mundo em 2015. A tendência é que esse número dobre até 2030 e triplique até 2050. Agora vamos explorar alguns mitos sobre o Alzheimer. O primeiro é o de que a perda de memória é o início da doença. Décadas antes de qualquer sintoma como esse, podem ocorrer mudanças silenciosas e danosas em certas partes do cérebro da pessoa, e ainda não entendemos tão bem assim por que elas ocorrem. Para ser mais exato, uma das coisas que acontece é o aumento anormal de placas senis e emaranhados neurofibrilares no cérebro, as quais são compostas, respectivamente, da proteína beta-amiloide e proteína tau. Essas mudanças promovem a morte de neurônios e a perda de conexões neurais. O segundo mito é o de que o Alzheimer só ocorre em pessoas mais velhas. É verdade que a maior parte dos casos se manifesta de forma mais clara entre pessoas com 65 anos ou mais. Só que essa doença também pode se manifestar de forma precoce em pessoas com idades em torno de 30, 40 ou 50 anos. Esses casos representam entre 1 a 6% de todos os casos de Alzheimer e costumam ter uma forte influência genética. Se tiver gostado do tema que escolhemos para o vídeo de hoje, clica aqui embaixo em gostei, se inscreve no canal. Então, o que é o Alzheimer, né? Como foi falado aí, a gente conhece o Alzheimer principalmente pela perda da memória, aquela pessoa muito esquecida. Não sei se você conhece alguém com Alzheimer, né? Mas é uma doença que vai gerar uma perda de neurônios. Eu tenho pessoas com Alzheimer na minha família. Pois é, a pessoa vai perdendo um pouco a noção, né? Perde a memória, aí vai perdendo a noção, né? Então, às vezes, ela sai pelada pela rua, vira criança de novo. O que acontece? A gente tem a liberação de substâncias que elas vão matando as células do nosso cérebro, que são os neurônios. E os neurônios, eles não se regeneram. Por exemplo, a gente tem uma ferida na pele. Essa ferida vai fechar. Por quê? Porque novas células vão ocupar aquele espaço. No caso do cérebro, não. Você perdeu uma parte do seu cérebro, nunca mais você vai recuperar. Entendeu? Os neurônios, eles nunca mais, não são substituíveis. Então, a porta abriu de novo, sozinha. Deve ser o vento, professor. Só pode. Então, assim, no Alzheimer, a gente tem morte de célula e essa célula nunca mais vai crescer de novo. Não é igual na nossa pele que cresce, né? Nunca mais vai ser recuperado. E aí a pessoa vai perdendo funções importantes. Então, perde a área responsável pela memória, perde um pouquinho da área que te dá meio que senso crítico, né? De você saber que isso é errado, que isso é certo. E aí é o que a gente chama de doença degenerativa, que ela vai piorando ao longo do tempo. Então, é uma perda de neurônios que só vai aumentando e a pessoa só vai piorando e definhando, né? E aí, uma curiosidade muito boa que o vídeo trouxe é que a gente pensa que Alzheimer é só de gente velha, e não é. Gente nova também tem Alzheimer. Então, de 1 a 6% dos casos de Alzheimer são em pessoas novas, com 30 anos, 40 ou 50 anos. E outra curiosidade que foi colocada ali é que o Alzheimer, ele não surge do nada. A pessoa, anos antes de manifestar aquela parte mais crítica da doença, ela já tem sintomas leves que ela não consegue aí identificar que são sintomas, né, já da doença de Alzheimer. Por isso que quando descobre, já está numa fase muito avançada. E pode ser genético também, né, professor? Em pessoas novas, principalmente, a carga é genética. Quando você tem familiares com Alzheimer, né, você já tem ali o gene lá no seu DNA para essa doença, e aí você já desenvolve ela mais cedo do que o habitual. Nossa. Tem até um filme, gente, eu vou ver se eu acho lá na Netflix e mando para vocês, de uma mulher nova com Alzheimer. Né?
Então, assim, é triste, é bem triste. É complicado. Complicado. Doença de Parkinson. O Parkinson a gente conhece muito pelos movimentos involuntários, né? Pessoas que têm Parkinson, elas tremem muito. Elas perdem o controle dos movimentos, né? E aí tem um videozinho pequenininho aqui também. Infinity Bay. Eita, quanta propaganda. A doença de Parkinson é um distúrbio neurológico progressivo que atinge o sistema nervoso central, comprometendo os movimentos. É mais comum a partir dos 55 anos de idade e sua incidência aumenta muito após os 70. Pergunte a qualquer pessoa sobre os sintomas da doença de Parkinson e com certeza ela vai se concentrar nos tremores. Eles surgem, por exemplo, quando a pessoa está parada, em repouso, e costuma desaparecer quando ela realiza algum movimento voluntário, como escrever em uma folha de papel. Mas afinal, você sabe de onde surgem esses tremores? Na doença de Parkinson, ocorre a degeneração de células cerebrais em uma área do cérebro chamada substância negra. Essa área é responsável pela produção de dopamina, um neurotransmissor que, entre outras funções, controla os movimentos. Quando as células se degeneram, há redução na produção de dopamina e os movimentos não são mais harmoniosos como antes. É aí que surge o tremor e surgem outros sintomas, como lentidão nos movimentos, redução deles, rigidez muscular, perda de coordenação motora e distúrbios da fala. O paciente também pode ter dificuldade para executar atividades automáticas e movimentos simultâneos, como conversar com uma pessoa enquanto caminha pela rua, por exemplo. Por isso, fique atento. Fique atento aos primeiros sintomas da doença, para buscar o tratamento especializado o mais rápido possível e manter a qualidade de vida. Com os tratamentos atuais, é possível reduzir a velocidade de progressão da doença, que não tem cura, infelizmente. Mas fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia, nos casos em que há comprometimento da fala, também são recursos úteis no tratamento da doença de Parkinson. Então, a doença de Parkinson é aquela pessoa que não consegue controlar os próprios movimentos. E ela tem uma causa muito parecida com a doença de Alzheimer. Lembra que a doença de Alzheimer você vai perdendo os neurônios? Sim. Na doença de Parkinson você também vai perdendo os neurônios. E neurônios principalmente da parte motora. Lembra que a gente estudou as partezinhas do cérebro? Cada parte é responsável por uma função. No caso do Parkinson, é principalmente da função motora. Então, a pessoa ela não consegue fazer dois movimentos ao mesmo tempo. Igual eu aqui, estou falando e movendo a mão, ela não consegue fazer isso. Ela tem uma lentidão no movimento, ela fica mais lenta para fazer atividades, né? É uma pessoa que esquece como fazer as coisas. Então, por exemplo, escovar os dentes, que é uma coisa que a gente faz sem pensar, ela não esquece, simplesmente não consegue pensar em como escovar os dentes. Então, é uma doença, assim, muito mais focada na questão da movimentação do corpo. E isso acontece porque as células que morrem são células responsáveis por fazer a produção de uma substância chamada dopamina, que é um neurotransmissor. Então, você lembra que eu te falei que a parte motora, né, que é passada por meio da dopamina, não acontece, porque a célula que produz morreu. Então, por isso que a pessoa fica com todos esses sintomas aí. Você ia falar alguma coisa? Não. Pode continuar, professora. Então, tá. Então, praticamente as doenças que a gente vai ver são doenças onde você vai perdendo neurônio. E neurônio, como eu falei com você, a gente não cria novos neurônios. Morreu o neurônio, acabou. Você perdeu aquele neurônio para sempre. Não é igual uma célula de outra parte do corpo que você morre uma, outra nasce, né? O neurônio você perdeu uma vez, você perdeu para toda a vida. Então, aqui, né, é uma explicação mais ou menos do que eu acabei de falar com você.
Doença de Huntington. Não sei se você já ouviu falar. Essa é diferentona. Essa eu nunca ouvi falar, não. Ela é diferentona. Vamos ver. Muitas vezes confundida com Parkinson ou Alzheimer antes de ser corretamente diagnosticada, a doença de Huntington é uma doença hereditária, progressiva e que se caracteriza pela perda marcante de células em uma parte do cérebro, denominada gânglios de base. Esse dano no cérebro afeta as capacidades motoras, cognitivas e psiquiátricas. A doença de Huntington atinge homens e mulheres de todas as raças e grupos étnicos. Os primeiros sintomas costumam aparecer entre os 30 e 50 anos de idade, mas pode atingir também crianças e idosos. Embora ainda não exista cura, os pacientes podem utilizar alguns medicamentos que auxiliam a controlar a coreia, que são os movimentos involuntários. E no caso de muitas alterações de comportamento, os medicamentos de uso psiquiátrico também são indicados. O acompanhamento multiprofissional também é recomendado e pode envolver profissionais de diversas áreas da saúde, como a fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição, psicologia, principalmente no acompanhamento aos cuidadores, dentre outras especialidades que poderão atuar visando melhorar a qualidade de vida e a convivência com a doença e suas limitações. Saiba mais em ABH. Então, a doença de Huntington, ela afeta principalmente a questão dos pensamentos e do comportamento, né? Então, além de um comprometimento motor, como é o caso do Parkinson, a pessoa ela também perde um pouco a noção do que ela está fazendo. Então, um dos sintomas típicos é marcha bizarra. O que é marcha bizarra? A pessoa anda muito estranho. Ela parece que ela anda igual um boneco de poço, igual uma marionete. Ela anda toda torta. Caretas, então ela faz caretas involuntárias, né? Faz assim a cara feia do nada. Incapacidade de mover os olhos rapidamente ou piscar, né? Incapacidade de manter uma atividade motora, como, por exemplo, fechar, né? Continuar fechado, então, protusão da língua, botar a língua para fora e continuar com a língua para fora. Então, a doença de Huntington, ela afeta todas as funções. Você vê que é meio grave, né? Até dificuldade de mover o olho essa pessoa tem. Então, essa doença diminui os neurônios, né, professor? Basicamente, todas as doenças que eu falei com você aqui são porque diminui a quantidade de neurônio. Sim. E determinados locais. Lembra que eu falei que a consequência daquele dano vai depender de onde afetou no nosso cabeça? Então, elas Sim. afetam áreas diferentes, né? E, consequentemente, têm sintomas diferentes. Sim. Esclerose múltipla. Vamos lá. A esclerose múltipla é uma doença neurológica crônica, desmielinizante, de caráter autoimune, e acomete o sistema nervoso central, geralmente de indivíduos jovens e do sexo feminino. A evolução da doença é extremamente variável e imprevisível, podendo ser classificada como forma remitente recorrente, forma progressiva primária, forma progressiva secundária e forma progressiva em surtos. A causa da esclerose múltipla é desconhecida, mas o dano tecidual e, consequentemente, os sintomas neurológicos parecem resultar de um mecanismo imunológico direcionado contra antígenos mielínicos. O ataque imunológico mediado por células T e macrófagos sobre a mielina desnuda os axônios, reduzindo a velocidade da condução nervosa e ocasionando os sintomas neurológicos. O distúrbio se caracteriza por desenvolvimento de áreas focais de desmielinização, seguido de gliose. As lesões ocorrem na substância branca do encéfalo, na medula e no nervo óptico, e podem ser visibilizadas na ressonância magnética como placas hipertensas em T2, distribuídas irregularmente. Aqui vai falar mais, assim, parte mais, uma linguagem mais difícil. Mas lembra que eu falei com você lá atrás, quer ver? Lembra que eu te mostrei os neurônios? E eu falei que aqui a gente tem como se fosse uma proteção gelatinosa, que é justamente
essa substância, não sei se você está vendo uma cápsulazinha que envolve essa perna dos neurônios aqui. Sim, tô vendo. Que é a bainha de mielina. No caso da esclerose múltipla, as células do próprio corpo vão destruir a bainha de mielina. Então, vai tirar essa proteção dos neurônios. Por quê? A bainha de mielina, ela tem a função de acelerar as sinapses, né? De fazer com que as sinapses aconteçam. Sem a bainha de mielina, o seu neurônio não funciona, então a informação não é passada para frente. E aí, a pessoa com esclerose múltipla, ela vai perdendo os movimentos do corpo, né? Ela vai definhando. Então, ela paralisa as pernas, aí depois ela vai paralisando o braço, depois paralisa os músculos da face, paralisa a fala, aí a pessoa vai parando, o estômago vai parando de funcionar, então, assim, ela vai perdendo todas as funções do corpo de forma progressiva. E é uma doença autoimune, então, o seu próprio corpo mata o seu corpo, né? O seu próprio sistema de proteção vai lá e mata uma substância muito importante para o funcionamento do seu neurônio. O próprio cérebro destrói. Gente, ao mesmo tempo o nosso corpo é incrível, mas ao mesmo tempo é assustador. Exatamente. Essas doenças autoimunes, né, é o nosso próprio sistema imunológico atacando o nosso corpo, né, como é o caso que a gente viu do lúpus, é o caso da esclerose múltipla. E a esclerose múltipla, ela é muito comum em pessoas jovens, né, a pessoa, ela vai definhando aos pouquinhos, né. Então, assim, é meio estranho. Ninguém sabe ainda a causa, né, tanto é que a mulher fala, ninguém sabe ainda o que gera isso. A gente sabe que tem essas consequências. Professora, é até estranho porque é mais na parte de mulheres. Acho que é porque... Por que será? Logo na parte das mulheres. Não se sabe. Não se sabe. Deve ser alguma condição genética, né? Porque nós mulheres, a gente tem uma partezinha do nosso DNA que é diferente, que é o que traz as nossas características de mulheres, né? Talvez seja por causa disso, ainda não foi descoberto o porquê que isso acontece. Não quer carregar. Sim. É o AVC. É interessante esse do AVC. Já ouviu falar do AVC? Já sim. Na minha família também já teve. Eu tive um tio que teve. O médico achou que eu tinha, porque teve uma situação minha que a minha língua começou a enrolar e eu comecei a meio paralisar. O meu rosto ficou torto e começou a paralisar. E aí, depois disso, que aconteceu isso, começou essas dormências, esses negócios no meu rosto. Ele achou que era AVC. O AVC, ele é uma situação, assim, bem complicada, porque você tem também a morte, né, você também tem morte de neurônio, a depender do tipo do AVC. Espera aí, tá dando errado. Tudo bem. Vou deixar para falar o AVC depois, eu vou aproveitar a epilepsia, que o vídeo já não está carregado, não. Vou falar o AVC mesmo, então. Tá me ouvindo, Mari? Sim, tô sim, professor. A internet pareceu ter caído ali. Meu Deus. Vamos aqui na epilepsia, depois a gente volta no AVC. Tá bom. Infinity Pay apresenta
Já falamos um pouco sobre alguns problemas que podem ocorrer com o nosso cérebro, como a prosopagnosia e a esclerose múltipla. Hoje falaremos sobre outra condição neurológica conhecida como epilepsia, na qual as coisas não acontecem no cérebro como deveriam. No último vídeo, falamos sobre como impulsos elétricos são transmitidos de um neurônio para outro o tempo todo em nossos cérebros, enviando ou recebendo informações de diferentes partes do corpo. Tudo o que fazemos, sentimos e pensamos no dia a dia depende de uma boa comunicação entre os neurônios. Mas às vezes pode haver uma propagação descontrolada de impulsos elétricos espalhando-se por diferentes partes do cérebro, causando mudanças inesperadas no comportamento, nas sensações ou na consciência da pessoa, a depender da área cerebral afetada. Mudanças desse tipo são chamadas de crise, que pode ser convulsiva ou não, e essa é uma das principais características do que chamamos de epilepsia. A epilepsia é uma condição na qual a pessoa vive, mais de uma vez, uma crise. Algumas pessoas passam apenas por uma experiência desse tipo, enquanto outras a vivenciam frequentemente. Cerca de 1% da população mundial possui epilepsia, e de 5 a 10% das pessoas terá uma crise não induzida até os 80 anos. Mais um pouco? 1% pode parecer pouco, mas isso significa cerca de 70 milhões de pessoas no mundo. Peraí, Você quer que eu volte no início? Pode ser. Porque tá dando falha. Prosopagnosia e esclerose múltipla. Hoje falaremos sobre outra condição neurológica conhecida como epilepsia, na qual as coisas não acontecem no cérebro como deveriam. No último vídeo, falamos sobre como impulsos elétricos são transmitidos de um neurônio para outro o tempo todo em nossos cérebros, enviando ou recebendo informações de diferentes partes do corpo. Tudo o que fazemos, sentimos e pensamos no dia a dia depende de uma boa comunicação entre os neurônios. Mas às vezes pode haver uma propagação descontrolada de impulsos elétricos espalhando-se por diferentes partes do cérebro, causando mudanças inesperadas no comportamento, nas sensações ou na consciência da pessoa, a depender da área cerebral afetada. Mudanças desse tipo são chamadas de crise, que pode ser convulsiva ou não, e essa é uma das principais características do que chamamos de epilepsia. A epilepsia é uma condição na qual a pessoa vive, mais de uma vez, uma crise. Algumas pessoas passam apenas por uma experiência desse tipo, enquanto outras a vivenciam frequentemente. Cerca de 1% da população mundial possui epilepsia, e de 5 a 10% das pessoas terá uma crise não induzida até os 80 anos. 1% pode parecer pouco, mas isso significa cerca de 70 milhões de pessoas no mundo. Durante uma crise, é como se uma tempestade elétrica ocorresse no cérebro e isso resulta em diversas reações a depender da região cerebral na qual essa tempestade ocorre. As crises convulsivas são as mais conhecidas e podem ter como manifestação o desmaio ou movimentos involuntários. Já as crises não convulsivas podem ter como manifestação apenas uma curta perda de consciência. Falamos também no vídeo anterior que a passagem do impulso elétrico pelo neurônio ocorre por conta de uma passagem rápida de íons pela membrana. Essa passagem ocorre por alguns canais presentes na membrana dos neurônios. Alguns casos de epilepsia estão relacionados a mutações em genes que contêm as informações para a produção desses canais por onde passa o íon de sódio na membrana do neurônio. Para outros casos, ainda não se sabe tão bem quais são as causas. Alguns fatores podem aumentar a chance da ocorrência de crise, tais como ficar sem comer, cansaço e estresse. Crises de curta duração não costumam causar danos cerebrais, mas crises com durações longas, com uma duração maior do que 20 minutos, podem resultar em danos. Como as crises podem diminuir a qualidade de vida das pessoas e torná-las incapazes de realizar suas atividades cotidianas, os tratamentos têm o objetivo de reduzir ao máximo a quantidade e severidade das crises. Graças ao uso de técnicas de imaginamento cerebral, médicos e pesquisadores podem visualizar o cérebro enquanto ele está funcionando, e isso tem permitido diagnósticos e acompanhamentos mais precisos. Além disso, novas medicações, dispositivos implantáveis e procedimentos cirúrgicos têm permitido que várias pessoas reduzam suas crises e vivam suas vidas normalmente. Um desses novos tratamentos é baseado na administração de canabidiol ao paciente, e os dados de pesquisas averiguando seu efeito demonstram que esse é um tratamento promissor, pois reduz as convulsões. Os endocannabinoides produzidos pelo nosso corpo são iguais no nível químico ao canabidiol usado no tratamento. Mas o canabidiol também é uma das substâncias que compõem a maconha, e por causa disso, o uso medicinal dessa substância tem enfrentado grandes obstáculos. O paciente que consome o canabidiol não vivencia os famosos efeitos psicológicos que alguém consumindo maconha vivencia, pois além do canabidiol, a maconha possui THC, e essa é a substância responsável pelos efeitos psicológicos. Além disso, pesquisas indicam que o uso medicinal do canabidiol pode ajudar no tratamento de transtornos de ansiedade, mal de Alzheimer, esquizofrenia, entre outros.
O uso do canabidiol tem a vantagem de ser de baixo custo, possuir poucos efeitos colaterais em comparação com outras medicações e grande capacidade de reduzir as convulsões. Então por que não usá-lo para ajudar pessoas com epilepsia? Curta e compartilhe nosso vídeo. Então, a epilepsia, lembra que eu falei com você? É como se o cérebro tivesse muito ativo, né? O termo da tempestade, é como se o cérebro tivesse tempestade, vários raios ao mesmo tempo, e a pessoa não consegue controlar o que acontece com o próprio organismo. E ali fala que a causa é principalmente nos impulsos nervosos. Então, para um impulso nervoso, ele passar de um neurônio para o outro, ele precisa percorrer todo esse neurônio, certo? Então, esse neurônio aqui recebeu informação desse aqui. Mas esse neurônio, ele precisa passar, o impulso precisa passar por todo esse neurônio para poder passar para o próximo que vem na frente. Então, a questão da epilepsia está justamente nessa passagem dentro de um neurônio, né? Nesse caminho, onde você tem uma estimulação muito grande dessa passagem de impulso nervoso. Professor, você apoia? Eu, tipo assim, eu não tenho nada contra a maconha, não. Na área da medicina, seria muito bom, porque ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo, será que ela no organismo de uma pessoa, como ele falou que a pessoa tem ansiedade de tomar um remédio com a maconha, de substâncias da maconha, será que ela não vai ficar lenta demais, não? Porque o que acontece? Até no final ele dá uma faladinha. A gente está falando aqui do canabidiol, que é uma substância química, né? O canabidiol, ele atua, ele é um depressor do sistema nervoso central, então ele vai acalmar os ânimos ali do cérebro. Por isso que ele pode ser utilizado também na ansiedade. O que acontece? A maconha em si, a droga, ela é formada pelo canabidiol e outras substâncias, como, por exemplo, THC, né? O canabidiol puro, ele não faz mal, mas as pessoas, para formar a droga, a maconha, elas usam várias outras substâncias que vão gerar todos aqueles efeitos ruins que a gente vê. Então, eu sou muito a favor, porque se é para ajudar uma pessoa doente, se é um remédio, se vai fazer bem, por que não usar? As pessoas, elas têm muito medo de liberar o canabidiol e, por algum fato, liberar a maconha, só que não é assim. A maconha, ela não usa só o canabidiol, ela usa outras substâncias que vão gerar o efeito ruim que a gente vê por aí. Eu apoio. Vai ser até uma melhora do que ficar tomando aquele remédio antidepressivo, porque eu acho que esse talvez seja melhor do que os outros remédios que pessoas ansiosas tomam. Mas ainda está em luta, né, para a gente poder saber o que vai rolar. Inclusive, tem muitas doenças aí que são beneficiadas, que as pessoas elas vão para fora do país para pegar esses remédios, né? Só que aqui, o mal do brasileiro, professor, é que ele se aproveita dessa situação das doenças que as pessoas têm para fazer coisa errada. Por exemplo, eles querem liberar maconha, mas com aquelas misturas horríveis que faz mal para o corpo. Então, deve ser por isso que tem tanto desse tabu, porque é uma planta natural, então é complicado, até mesmo pelas religiões. Talvez se as pessoas fossem menos cabeça dura, vamos dizer, na parte da religião, talvez muita gente estaria melhor hoje em dia, ou vivo. Exatamente. É porque, assim, igual você falou, é falta de informação, sabe? Elas planta da maconha, que não é planta da maconha, é como se fosse um pé de cidreira. Você pega as folhinhas e faz um chá, né? Sim. Sim, é uma planta que tem uma substância boa para determinadas doenças. Só que, igual você disse, o brasileiro, ele se aproveita também, né? Fala, liberou o canabidiol, vou lá fazer maconha, desse jeito. Infelizmente, é dessa forma que funciona. E tem gente que nem precisa de tomar isso, mas toma por vício, então
é errado também. Exatamente. É esse o medo, né, das pessoas, né? Então, assim, muita gente não sabe que a maconha é diferente de canabidiol, né? Mas isso aí eu acho que em pouquíssimo tempo a gente vai ter os resultados. E tem um último videozinho aqui, rapidinho. Já vou dar spoiler. Unimax apresenta acidente vascular cerebral. O cuidado não espera. Você sabia que essa é a segunda doença que mais mata os brasileiros? Segundo a Organização Mundial da Saúde, ela é também a que mais incapacita no mundo, e cerca de 50% das pessoas afetadas pelo AVC ficam dependentes de outras para realizar atividades do dia a dia. Mas o que é acidente vascular cerebral? Ele surge quando os vasos sanguíneos que levam sangue ao cérebro entopem ou se rompem. O resultado disso é a paralisia da área cerebral que ficou sem circulação sanguínea. A doença é dividida em dois tipos. O AVC isquêmico é o mais comum e causado pela falta de sangue em uma área do cérebro por obstrução de uma artéria. Já o AVC hemorrágico ocorre pelo sangramento decorrente do rompimento de um vaso sanguíneo. Reconhecer os sinais do AVC com rapidez é fundamental para que as chances de sequela e morte diminuam. Os sintomas incluem fraqueza e dormência na face, braço ou perna, especialmente de um lado do corpo, perda de visão súbita, dificuldade para falar, dor de cabeça intensa e tontura. E se houver dúvidas sobre os sinais e para ajudar a identificar um AVC, faça o teste SAMU. Peça para a pessoa sorrir, veja se ela consegue levantar os dois braços, confira se ela pode cantar um trecho de uma música e, caso ela não consiga fazer alguma dessas tarefas, chame uma ambulância com urgência. Segundo a Rede Brasil AVC, 1 em cada 4 pessoas terá um AVC ao longo da vida. Por isso, a prevenção é a melhor forma de evitar a doença e ela não pode esperar. Conhecer os fatores de risco é o primeiro passo e é importante atentar-se que o AVC está relacionado a outras doenças, como hipertensão arterial, diabetes e obesidade. Além delas, o tabagismo, o sedentarismo e histórico familiar também são fatores que podem colaborar para o surgimento do AVC. E o segundo passo, claro, é a prevenção na prática com a adoção de um estilo de vida saudável. Para isso, conciliar uma alimentação balanceada com atividade física regular é essencial para evitar e controlar a hipertensão, a diabetes e a obesidade e, consequentemente, prevenir o AVC. Evitar o fumo e o álcool em excesso também é muito. Então, assim, o AVC pode acontecer por duas formas, né? Seja por estourar uma veia ali dentro do cérebro e gerar uma hemorragia que vai ter um efeito ruim, seja você ter uma veia entupida, sabe, ali na região do cérebro, que vai faltar sangue e vai fazer com que haja morte de neurônio. Então, o AVC, ele também, assim, está aumentando drasticamente os casos de AVC, né, passando na população geral, em pessoas novas também. Muito relacionado ao estilo de vida, né, que é, quanto mais tempo passa, mais o brasileiro vai ficando gordo. Então, assim, obesidade ajuda, né, o uso de cigarro, o uso de drogas, o uso de álcool. Então, assim, cada vez mais frequente. Verdade. E só fica até mesmo no celular, deitado, não quer se movimentar, fazer atividade física, também pode ocorrer. E também até mesmo na mente, né, professora? De não ler o grupo. Fatores genéticos também, né? Tem muito da genética também no AVC. Mari, é isso. A aula de hoje foi isso. Você tem alguma dúvida? Não, foi uma aula. O Rick vai ter que revisar de novo, porque ninguém veio. Eu vou mandar um material lá. Uhum. E, assim, se você ler depois e tiver dúvida, você me fala, porque a parte de cérebro é meio complicadinha de entender, é muita particularidade, né? Mas aí você me fala. Bom? Tá bom, professora. Então tá, Mari, bom fim de semana, tá? Melhoras aqui, também. Né? Vai dando notícia, vê isso mesmo do seu dente. Não deixe.